Boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender do horário que você vai assistir essa aula, mas a gente está gravando à noite. E eu quero começar hoje, de forma especial, já com essa música aqui sobre gratidão. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, o que a palavra tem para você, o que é a palavra e como a palavra materializa tudo que existe. Então, vou ficar com a música aqui para a gente refletir um pouquinho. Maria Gadu na veia, valendo. Só sai e brilham na imensidão de estrelas. Sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sempre escura eu espero ser chamado para trazer a cura. Preciso ser convidado. Sem mais demora, já estou ao teu lado. Na mesma hora, sendo-me aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que levo todos os seus pensamentos. E vejo quando você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não é assim em me procurar nem um pouco e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam no desenho, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno que há que trabalhar, cada um fazendo o seu direito, só alegria e beleza vão brotar nesse jardim cujo eu sou jardineiro. E de amor eu sempre vou regar, és a fonte deste amor tão verdadeiro. O meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que fez e te criou. Esse é sabe o procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as flores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno o que há. O que trabalhar cada um fazendo o seu direito, sua alegria e belezas vão brotar nesse jardim cujo eu sou jardim de amor. Eu sempre vou regar, és a fonte deste amor tão verdadeiro. Do que eu vou sempre cuidar, só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Espiar, sabe o procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre papo aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.
Eu agradeço, Hoje começamos de forma diferente, com musiquinha. Muito bem. Era essa a ideia mesmo. Música tem um poder muito grande nas nossas vidas, né? E essa música ela é muito bonita. Ela tá lá no nosso playlist e sugiro que todos escutem várias vezes, o quanto mais puder, e músicas semelhantes também, que falam aí de agradecimento. A gente está muito num nível de cobrança, de pressão, de tem que fazer, das tarefas do dia, e o que importa mesmo é agradecer. Acho muito bonito, né? Valorizar as pessoas que vieram antes da gente, porque graças a elas estamos aqui. E o resto é agradecer, né? Porque tudo é lucro. E por que que eu já estou falando desse tom, nesse tom de agradecimento? Porque o tema é poder da linguagem. A palavra que cura, moldam e criam a realidade. Ou seja, tudo que falamos cria a realidade. Se você for grato, mais coisas boas vão acontecer. Simples assim. Quanto mais grato eu for, mais coisas boas vão acontecer. Não tem como ser diferente. Até porque não importa o que aconteça, você está sendo grato, então não tem reclamação, não tem peso, não tem fardo. O espírito de gratidão, o tom de gratidão faz isso acontecer. E hoje a gente vai usar bastante aí a Bíblia, tá? Porque a gente está falando da palavra. E não só a palavra da Bíblia, mas a palavra que é também a Bíblia. Ou seja, a Bíblia foi um livro escrito ao longo de muitos anos, né? Nós estamos falando de mais de 1000 anos aí para se chegar no livro que nós chamamos de Bíblia, né? Que no final das contas significa um conjunto de livros. E passou por muitos períodos, por muitas situações, muitas pessoas. E o mais incrível, ela continua sendo atualizada no sentido de ela está atual, ela funciona. E hoje toda a ciência, principalmente neurociência, ela vem comprovando tudo aquilo que Jesus falou, que os profetas falaram, que depois de Jesus os apóstolos falaram. Então, a Bíblia é um grande exemplo do poder da palavra. A palavra do que é escrito lá, mas também a palavra que nós falamos. Então, olha só que bonito. Desde os tempos antigos, o verbo é visto como instrumento de criação. O verbo é a semente. Quando Deus fez o mundo, ele disse. Então, quer dizer, ele falou. A partir do falar, houve a luz, houve a terra, houve tudo. Então, a criação toda começou com a palavra. E isso é incrível, porque nós também, enquanto criaturas, somos co-criadores. Nós não criamos a realidade, nós co-criamos junto com o Criador, de forma consciente. Mesmo você concordando ou não, mesmo você gostando ou não, agora não é uma coisa que nós vamos discutir, é realmente aceitar. Esse é um fato. O que falamos cria realidade. Então, nós damos formas às nossas vidas, nós moldamos as pessoas. E hoje eu vou provar para você por A mais B, tá? Já comecei falando aí, trazendo uma música de gratidão, porque é por aí que a gente vive melhor. Mas tudo que nós falamos, pensamos e sentimos vira realidade. Você pode acreditar, concordar, gostar ou não, não importa. O que acontece é que quando você fala, você pensa e você sente, bum! O universo não tem outro jeito. Deus não tem outro jeito que não obedecer. Aí você vai falar assim, mas Deus me obedece? De certa forma, sim. Ele está atento a você. Ele está atento a mim, está atento a todos nós. E nós, junto com ele, criamos a realidade. Existem as regras, as leis da natureza. Nós não conseguimos passar esses limites, nós não conseguimos ganhar do tempo. O tempo é escasso, ele existe, ele acaba, assim como o dinheiro, como as coisas materiais. Mas nós não conseguimos fugir do tempo. O tempo existe. Mas a palavra, ela cria a realidade. Inclusive, o poder da palavra é tão grande que ela recebe advertência. É um dos órgãos do corpo que recebe advertência. Olha só o que Tiago diz, né?
A língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande é o bosque, e um pequeno fogo incendeia todo esse bosque. Então, a língua, né, no sentido da palavra, né? O Tiago está querendo trazer aqui, olha só, tem gente que fala coisa bonita e tem gente que fala coisa feia. Ou às vezes a mesma pessoa fala coisas bonitas e coisa feia. A mesma pessoa pode dar bênção e a mesma pessoa pode dar uma maldição. Então, a boca, a palavra, ela é muito poderosa. E aqui nós temos a frase fecha aqui, né? Cada palavra que sai de nós é uma semente vibracional. Se você pudesse fazer assim, ó, vou vibrar para acontecer tal coisa, então fala. É simples assim. Você diz, ah, mas não é possível. É, fala. A palavra é tão forte que ela consegue induzir a sua mente, induzir o seu sentimento. Se você ficar repetindo que você está bem, você fica bem. Se você disser várias vezes que você está mal, você fica mal. A palavra, ela germina o nosso campo energético e o campo daqueles que nos ouvem. Então, para quem é mãe, pai, para quem é, né, marido, esposa, para quem é filho, tudo que você falar vai vibrar, vai acontecer. Tanto que é que quando a gente chega, a gente percebe que a pessoa falou alguma coisa que a gente não gostou, a gente já muda o nosso estado emocional. Porque a palavra daquela pessoa mexeu com a gente. E isso é a realidade, a semente da vibração, é a palavra. Ah, mas eu queria vibrar melhor, eu queria ter uma energia melhor. Então fala coisas melhores, simples. Eu acho que agora a gente vai começando a construir dentro da mentoria os direcionamentos, tá? Nós estamos na aula 6. Então nós já aprendemos que existem as raízes, que lá a constelação trabalha muito bem, existem os nossos padrões, existe a energia, e agora nós vamos ver que existe a palavra, e a palavra é a essência da energia, que tem a ver também com as nossas crenças. Mas você precisa identificar as crenças, quebrar essas crenças que não são boas, para começar a falar palavras que fazem a sua vibração subir. Por isso, aprender a usar a linguagem com consciência é uma das maiores chaves do autoconhecimento e da transformação interior. Porque quando as pessoas, vou usar assim, né? A pessoa vai para a igreja, né? E elas começam a mudar de vida. O que que elas fazem na igreja? Ora. O que que é orar? É falar. E salvaguarda quando as pessoas oram direito, né? Quando oram certo. Quando ora errado, fica igual. Aí fala, não foi na igreja, nem na igreja resolveu. Mas claro, ficou falando tudo errado, fazendo as orações erradas. Tem que fazer a palavra do jeito certo. Por isso que é uma coisa que eu acho muito boa de aprender é a leitura orante, ou seja, usar a palavra de Deus orando. Por quê? Ela eu diria que é o código das palavras, né? A Bíblia. Porque ela atravessou tantos anos, ela existe e ainda está sendo comprovada gradativamente sempre que ela é incrível. Então, quanto mais eu usar uma leitura orante, eu vou falar palavras melhores. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu vou se comunicar melhor. E isso faz com que a minha vida vibre melhor. Eu plante mais sementes no meu coração, no meu sentimento, nos meus pensamentos. Bom, para a gente entender um pouquinho, alguns conceitos fundamentais para a gente poder avançar no entendimento disso. Eu sei que todo mundo sabe que falar é importante e tal, mas agora a gente vai aprofundar. Então, linguagem interna é o diálogo interno, né? Na PNL, ali, o Tony Robbins, Richard Bandler, entre outros autores, eles fazem que esse diálogo interno é a forma que forma o campo emocional. Ou seja, o que você fica falando aí dentro, mesmo que você fale por fora, mas por dentro o seu diálogo é, tô dando uma enganada aqui. Se isso estiver acontecendo, o que está valendo é o teu diálogo interno e não o externo, tá? Então, é, tudo que você fala aí dentro, que você fica ali matutando, pensando, tem tudo a ver com o diálogo mental. E ele influencia diretamente na percepção da realidade, porque você percebe a realidade com esse diálogo interno. Então você está lá dirigindo e pensando, né? Não, mas não vou falar para não vibrar. Já era, você já está falando internamente, isso é diálogo. Você está falando com você, você está conversando com algo que aconteceu. E se você estiver colocando nessa conversa pontos negativos, como a gente já viu antes, você vai se sentir mal. Ao mesmo tempo que se você estiver colocando pontos positivos, você pode se sentir bem.
Hoje eu tive uma situação do trabalho, né? Eu não poderia estar, foi colocado errado. A pessoa errou comigo, não tem problema algum, todo mundo pode errar, né? Mas por algum instante eu comecei a falar assim, poxa, mas foi explicado, como é que a pessoa faz isso? Ou seja, eu comecei a reclamar do erro da outra pessoa. Como é que vocês acham que a minha vibração começou a ficar? Ela começou a ficar ruim, eu comecei a ficar incomodado, parecia que eu tava, sei lá, agitado, o trânsito tava começando a ficar chato, tava tudo começando a ficar ruim, o carro tava quente, tava frio, não, tava desconfortável porque eu tava reclamando. Óbvio. Então, imagina, eu já tava pensando que eu ia dar aula à noite, aí me acontece um negócio desse. Aí eu falei, não, parou. Eu, dentro da minha cabeça, não falei com ninguém. Na minha cabeça começou, parou, não fui eu que errei, tá tudo bem, eu vou cumprir o que eu tenho e vou chegar lá e vou resolver isso e tá tudo certo. E eu agradeço por ter essa capacidade de entender isso. Cara, a vibração foi mudando, a vibração foi mudando. Eu fui na outra atividade, depois fui para a atividade onde tinha dado a confusão. Tava tudo resolvido já. Só que eu poderia ter chegado lá brigando com a pessoa, reclamando. Então, o que eu quero dizer é que esse diálogo interno, ele determina as coisas. E você precisa controlar isso. Para dar aí a linguagem verbal, que é a expressão externa da vibração interna. O tom, o ritmo e escolha das palavras que carregam energia. Então, como eu podia chegar lá brigando, eu cheguei lá simplesmente e falei assim, ó, eu posso resolver isso assim, assim. Não era problema meu, já tinha, tava todo respaldado, mas eu cheguei querendo resolver, por quê? Porque eu sou grato, eu tô vivo, eu tô bem, então eu quero ajudar. Então, o que eu vou falar carrega a vibração interna. Por isso, o diálogo interno, o que acontece aqui dentro da minha mente, precisa estar bem claro, que precisa ser positivo, independente qual seja a situação, para que eu possa verbalizar externamente, com verdade, a energia que ajuda as pessoas, não que coloque as pessoas para baixo. E aí tem um livro aqui, né? Que inclusive recomendo a leitura dele, é Comunicação Não Violenta. É uma referência mundial aí, tá? Livro muito, muito, muito bom. Aí, dando uma sequência, a linguagem neurolinguística, neuro, sistema nervoso, cérebro, olhos, ouvidos, boca, tudo que percebe, neuro. Linguística, tudo que a gente fala, não só com palavras, tá? A forma de comunicar. Então, sistema de comunicação entre mente e corpo. O modo como falamos cria mapas mentais emocionais. E por quê? Porque a gente aprende. Então, o meu exemplo hoje, tinha uma situação, um problema, eu poderia ter lidado emocionalmente lá dentro de uma forma negativa, e aí eu ia criar, e toda vez que começasse a conversar, talvez até com aquela pessoa, eu poderia ter um estresse. E já não era mais só por causa de um problema, às vezes era porque eu aprendi neurologicamente que aquela pessoa faz coisas erradas. Entende a origem dos problemas com as pessoas que você convive? Você aprendeu que aquela pessoa te incomoda. Gente, isso é um problemão. E como é que essa pessoa te incomoda? Não, quando ela respira. Não, quando ela fala. Não, ó, se me chamar, já me incomoda. Por quê? Porque você aprendeu neurologicamente e você responde aquilo naturalmente. Então a pessoa chegou, ela já tá até bem, tá louco para te dar um elogio, e você já bloqueia isso, porque você criou um aprendizado. Então o mapa mental é como se fosse uma trilha de aprendizagem. Então a PNL explica isso com muita intensidade, com muita clareza. Então o seu mapa, a forma como você vê o mundo, tem a ver com o que você aprendeu. Mas aí vem um grande segredo aqui, tá? Se você aprendeu, você pode aprender de novo, que é o ressignificar. Então você pode ressignificar qualquer aprendizado. E toda palavra tem uma vibração. Cada palavra é um som com uma frequência específica. Então, vocês não têm noção de que cada palavra tem um tom, e esse tom vibra e tem coerência com um campo energético e ele pode elevar ou baixar cada palavra. Por isso que o Greg Braden fala do efeito Isaías, que é exatamente isso, o poder da palavra. E eu vou mostrar para vocês isso hoje. Fica firme nessa aula hoje que eu estou empolgado. A palavra é capaz de
criar um campo energético. E você, cada palavra, tá? Cada uma, ela traz um significado, mas por mais que a gente possa pensar, não, mas a gente deu significado, como a PNL ensina, né? A gente deu um significado para aquela palavra, então aquela palavra significa aquilo. Mas existe uma coerência com o mundo, com a natureza, e vocês vão ver que isso é incrível. Mas vou deixar para explicar já já. Afirmações conscientes, ou seja, eu saber o que eu vou falar. Consciente, não inconsciente. Aquela que vem no automático que foi aprendido neurolinguisticamente. Mas a afirmação consciente, ou seja, eu aprendi e agora eu vou falar. Eu vou ensinar vocês, eu quero que vocês aprendam mesmo, tá? E se não já sabem, mas já não é uma coisa minha também. Vem lá do Joe Dispenza e outros autores, né? A Louise e tal. Enfim, tem um monte de gente aí ensinando isso. Afirmações conscientes são frases positivas e coerentes com o sentir, que reprogramam o subconsciente, ou seja, vai lá para o fundo e alinham energia e propósito. Então, o que que é isso? Eu preciso sentir o que eu falo. Não adianta eu falar que eu amo você, mas a verdade é que eu não amo. O sentimento meu é outro. Mas eu posso sim falar até eu sentir, porque só vai ir para o inconsciente, só vai virar um aprendizado automático quando eu sentir que eu amo aquela pessoa. Então não adianta falar, eu preciso sentir. E sentir vai fazer com que o seu inconsciente alinhe a sua energia com o seu propósito. E aí você pensa assim, mas qual que é o meu propósito? Cara, nem se preocupa com isso. Porque o propósito vem quando você estiver alinhado com você. Então, seja consciente no que você está fazendo, o propósito vai se alinhar. E aí eu tenho a autossugestão, que é óbvio, né? Já agora a gente já fala da afirmação consciente, a palavra que vibra, dos aprendizados. A autossugestão é a repetição de pensamentos e palavras que condicionam a mente e o corpo a acreditar e manifestar. O método Coué. Então, cada vez que você tiver um pensamento e esse pensamento for negativo, você pode tirar esse pensamento. Você pode parar de pensar isso. Se você não para, você repete, 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 você condiciona a ser negativo. E você pode liberar uma energia positiva para o seu campo. Como você faz isso? Autossugestão. Eu já sei o que faz bem, o que funciona. E eu vou mostrar para vocês que existe. Tudo isso que eu estou falando existe. É fato. Está acontecendo o tempo todo. Tudo que você fala, você cria. Tudo que você cria é bom, continua. Que é ruim, para de criar coisas ruins. É assim que a vida melhora. Aí tem uma explicação aqui, o verbo e o campo quântico, né? A física quântica mostra que a frequência, intenção e observação influencia a matéria. Ou seja, tudo que existe material, tu estava tomando um chá aqui, né? Isso aqui é material. Isso aqui é uma energia. Alguém observou, alguém colocou intenção e colocou frequência. E isso influenciou a matéria, isso transformou a xícara em uma xícara. E assim qualquer coisa que você pegar, a roupa que você está usando, tudo tem energia, tem frequência, tem intenção e tem observação. Quando uma palavra é pronunciada com emoção e presença, ela altera o campo energético ao redor. Haja vista aí uma palestra, uma frase, algo que aconteça aí no nosso mundo. Eu quero trazer para vocês essa pesquisa do Masaru Emoto e nem vou deixar aqui muito, vou colocar já o vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu acho assim surreal isso, surreal. Cadê? Uhum, Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar a tela. Aí agora tudo que eu colocar aqui aparece aí para vocês. Só me confirma se vai sair o áudio. Vou colocar aqui. Vê se vai sair o áudio. Alguém confirma aí para mim. Pode ser no. Saiu? Então ele expôs ali. Eu vou lendo aqui para vocês, né? Eu vou parar aqui para ler. Os experimentos do Emoto consistiam em expor a água mesmo, tá? Um copo de água, a diferentes palavras, imagens ou música.
E então, ele tem uma técnica, desenvolveu uma técnica de congelar a água e examinar a aparência do cristal, porque quando a água fica congelada, ela vira um cristal. E com um microscópio. Ele é um fotógrafo. Então aqui, ó, você vê ali que aqui está o Masaru Emoto. Olha só que incrível. Água de um rio poluído, uma água que sofreu ameaça de morte. Então ele colocou um copo de água e ameaçou a água de morte. A voz do Hitler foi colocada para verificar e também a parte boa da coisa, né? A saída de uma nascente, uma água com água limpa, né? Purificada. Olha aqui como é que ficou o floco de gelo ali, né? No microscópio, baseado em orações. E um som dizendo muito obrigado. Olha o que formato que fez. Olha isso que feio, né? Que angustiante e tal. E como fica. Então aqui, ó, obrigado, palavras negativas, eu te amo, apreciação. Olha como é que foi formando os cristais. Ele conseguiu registrar isso. Olha o que que gera o ódio. Eu te odeio. E o que gera eu te amo, amor. Vou expandir mais aqui para ficar melhor ainda para vocês verem. Palavras positivas e palavras negativas. Isso tudo aconteceu na água. Aqui tem vários, olha os formatos, né? Água de nascente, água de. Acho que ficou meio desembaçado aqui, né? Mas o que tem formato são coisas positivas. A molécula exposta ao som de muito obrigado, olha que linda. Cristais da água com essência de camomila. Olha só o efeito de uma planta na água. Molécula de água exposta à energia de som da área para corda em sol. Então aqui teve um som, uma música. E aqui um som de rock, né? É nada contra o rock, né? Acho legal, mas a vibração do rock altera nesse sentido aqui a água, tá? É muito interessante isso. Então, aqui nós temos, né? Ele demonstrou que os sons, palavras, pensamentos, sentimentos alteram a estrutura molecular da água. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a técnica consiste em expor a água a esses agentes, congelar e depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. Então, tá aqui, né? Ele desenvolveu essa técnica. Uma ameaça de morte. Olha o que acontece com a água. A voz do Hitler. Olha só como é que ficou essa água. Parece um bicho, né? Tão feio. Ficou um formato feio, né? E aqui, olha só. Muito obrigado. Alterou a célula da água. Aí você vai falar assim: ah, tá, beleza, né? Interessante e tal. Aí você pode, eu vou colocar aqui um vídeo. Você pode fazer isso em casa. Essa mulher fez uma experiência em casa. Olha só. Gente, eu fiz uma experiência simples que a gente faz em casa, porque vi uma reportagem, um vídeo do cientista Masaru Emoto sobre a interferência do poder das nossas palavras. O estudo dele era sobre a interferência disso na água. E aí eu resolvi testar, porque já tinha ouvido outras pessoas falarem sobre essa experiência. E fiz na minha casa a experiência do arroz. E eu quero que você veja e que você compreenda que as nossas palavras, os nossos pensamentos têm um poder muito maior. E fisicamente a gente consegue comprovar quando a gente faz essas experiências, porque é incrível, mas quando a gente só ouve falar ou do poder do pensamento, que são coisas intangíveis, a gente não consegue mensurar o quanto isso de fato é forte. Mas presta atenção, eu coloquei arroz em 2 potes, tá? Esses 2 potes foram, né, limpos da mesma maneira. Coloquei arroz cozido que sobrou do jantar da noite anterior. E então, né, separados, eu escrevi nos potinhos, um deles palavras de amor, né, palavras positivas, e o outro palavras negativas, palavras ruins. E desde então, esses potinhos eles ficavam à minha vista e à vista da minha família.
Alguns dias a gente verbalizava o que está escrito aqui: eu te amo, sucesso, saúde, paz, felicidade, amor, alegria. Outros dias a gente apenas olhava, e a partir do momento que a gente tem um entendimento, quando a gente lê uma frase, a gente automaticamente acaba entrando nisso e entende o que é isso. Então, a gente olhava isso: doença, tristeza, brigas, vício, ódio, morte, eu te odeio, tudo escrito no pote. E aí vocês já estão vendo o resultado. Isso aqui faz aproximadamente um ano. E o arroz, claro, já está uma baba aqui dentro. Mas ele continua claro, enquanto esse aqui, né? Esse aqui, ele está asqueroso. Ele está numa situação deplorável. E é isso que as nossas palavras e os nossos pensamentos fazem conosco. Então, que a partir de agora, você saiba que o seu pensamento, a sua palavra, tem muito poder. É só para a gente ter certeza, né? Ter a convicção de que Deus nos criou e Ele colocou uma centelha de vida em nós. Assim como Ele criou o mundo com o poder da palavra, Ele colocou em nós todos esses atributos, e eu quero que você saiba hoje que a tua palavra tem poder criativo, ok? Um grande beijo para você. Obrigada por ficar até aqui. Tchau, tchau. Tudo bem. Incrível, não é? O poder da palavra. A gente. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a experiência do Masaru Emoto. Se você quiser fazer em casa, você viu ali, é simples, dois potes, coloca o mesmo arroz, um você vai falar palavras negativas, outro positiva. Dá um tempo, você vai ver o que que vai acontecer. Então, é, tem uma frase aqui do Gregory Brander, Greg, tá bom assim, né? As palavras são feitiços. Use-as com sabedoria, pois cada uma carrega um poder de criação ou destruição. Então, é óbvio, né, que tudo que a gente falar, agora eu acredito que você vai estar aí nessa reflexão, né? Mas pode confiar, tudo que falamos torna real. E isso é fato. Então, o diálogo interno é a programação mental. A gente falou um pouquinho ali, né? A forma como falamos conosco mesmo determina o modo como sentimos e agimos. Então, muito cuidado com os diálogos internos, porque eles vêm de crenças, tá? Então, você aprendeu, você experimentou alguma coisa ou ensinaram você e você vive repetindo algo que, se for positivo, amém. Mas se for negativo, você tem que cuidar para cortar isso o mais rápido possível. Então, muitos sabotam sua própria vida sem perceber, usando frases como eu nunca consigo. Cara que consegue. Você consegue fazer o que você quiser. É difícil. Da onde que é difícil? Às vezes não deu certo ainda, mas não é difícil. Eu sou assim mesmo, né? Quando falha, não é não. Você pode ser diferente. Essas expressões repetem padrões mentais de limitação. Então, não é bom falar isso, não é bom pensar isso. A PNL ensina que mudar o vocabulário interno altera o estado emocional. É óbvio, falou diferente, você pensa diferente, você age diferente e tudo fica diferente ao seu redor. Então, ao invés de dizer eu não consigo, começa a falar, isso é um desafio. Em vez de dizer que é um problema, você vai fazer com que o teu mapa mental dispersa recursos. Então, talvez você está viciado em dizer eu não consigo, esse é meu limite. E agora eu estou dizendo para você, isso não é o seu limite, mas você precisa criar esse sentimento em você. Como é que você vai criar esse sentimento? Não é só falar. Você vai dizer, é um desafio, tá? O desafio pode ser superado. Então eu vou tentar buscar recursos. O que que eu posso fazer sobre essa situação? E aí você começa a pensar. Você não cria um bloqueio de não consigo, é um problema, é difícil. Você cria uma crença de que é um desafio e que o desafio é superável. Então, olha o Tony Robbins aqui, né? A linguagem molda o pensamento e o pensamento molda o destino. Então você vai falando e vai mudando a forma de pensar. E for fazendo um pensamento diferente, você começa a sentir diferente. E aí isso torna tudo começa a tornar tudo isso real. Bom, mas não adianta falar, falar, aprender, aprender, aprender e não praticar. Então, eu vou pedir para vocês agora, né?
em alguns instantes. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, mas de forma rápida, breve mesmo, tá? Não precisamos gastar muito tempo com isso, de forma bem objetiva. Vou pedir para você pegar um papel e uma caneta. Vai lá. Se não tiver na mão aí já, pega rapidão um papel e uma caneta, né? A melhor forma é papel e caneta mesmo, tá? Ajuda, é mais fácil, mais simples. E com esse papel e essa caneta, tá colocar uma musiquinha aqui para ajudar vocês a interiorizar. Tararam. Vai lá, já prepara aí. Vamos lá. Pegou papel e caneta? Ok. Agora que você pegou o papel e caneta, muito bem. Eu vou pedir para você escrever. Não pensa muito, tá? Deixa vir. Escreva em uma folha uma palavra, né? Nessa folha, aliás, que você use no dia a dia. De forma, especialmente, né, as negativas. De repente você pensa na sua mente aí, não posso, é difícil, eu tô cansado, ninguém me entende. Ai, que raiva. Ai, como isso me irrita. Eu não sei, acha uma palavra que você costumeiramente, ou seja, com frequência, você usa. Escreve aí. Olha lá. Tudo bem? Pensa em alguma. Se não vê a frase, pensa assim numa situação. E aí, quando acontece aquilo que você desiste, desanima, se irrita, sei lá. E aí você, não quero fazer isso, não gosto de fazer isso, não sei. Muito bem. Você já deve ter escrito, espero que sim. Agora é o seguinte, você vai. Todo mundo está com o microfone fechado, né? Muito bom. Espero que vocês estejam sozinhos, vai ficar melhor. Se não tiver, não tem problema também, azar de quem estiver por perto. Você vai falar em voz alta e eu quero que você observe o seu corpo, como ele reage a cada palavra. Então, se for mais de uma, não tem problema também, mas fale as palavras ou a palavra em voz alta, em bom tom, tá? E veja como o seu corpo vai se sentir. Vai lá. 3, 2, 1. Fala aí, bem firme. Muito bem. Isso. Falou, né? Agora é o seguinte, eu quero que você observe o seu corpo. Não deve ter sido muito confortável, né? Porque é uma coisa que talvez está mais nos seus pensamentos. E agora você externalizou e aí o teu corpo sentiu. Ok. Agora eu vou pedir para você substituir. Substitua essa palavra por algo mais é, possibilitador. Por exemplo, se é difícil, você vai colocar, é um desafio que eu posso aprender a superar. Um outro exemplo, né? Eu não posso. Você vai colocar assim, ainda estou aprendendo como fazer. Então você tira a negatividade e abre espaço para uma coisa diferente. Estou cansado, eu vou descansar mais. Ah, ninguém me entende? Você coloca, vou achar formas de ser mais claro. Entende? Vai lá, tenta escrever aí algo que seja possibilitador, que abra possibilidades, não e responda, né, de forma aí antagônica, né? Ou seja, ao contrário da negatividade da limitação aí que você pode ter escrevido aí. Bem, dá um tempinho. Bem. E se já escreveu, eu vou pedir para você ler em bom tom também, uma voz firme.
Leia novamente e sinta a diferença. Substitua a palavra e agora diga em voz forte. Tudo bem? Eu imagino que você já falou. Então, finalize agora, colocando a mão no seu coração, respira fundo e diga comigo assim: eu escolho que minhas palavras criem vida, amor e expansão. Mais uma vez, eu escolho que minhas palavras criem vida, amor e expansão. E aí, agora, um pouquinho com seus olhos fechados, sinta que todas as palavras que você fala podem te levar para um nível melhor, que você pode escolher palavras melhores. Respire fundo e diga: eu sou grato, obrigado, gratidão. Agradeça. Agradeça pela sua vida, sua casa, por estar aqui, por dedicar tempo a você. Obrigado. Gratidão. Eu sou grato. Isso. Muito bem. Pode abrir os olhos. Vou voltar aqui a compartilhar. Abrir aqui. Tcham. Bem. Bom, eu queria que você ainda continuasse, né, refletindo aí sobre as palavras, né, o que elas têm te enfraquecido, quais palavras que levam você e faz você vibrar melhor, vibrar em amor, ficar bem. E aí tem uma tarefinha da semana, um diário de linguagem. Isso que a gente fez agora foi um exercício. Mas eu queria que você, na medida do possível, do seu tempo, da sua organização, da sua rotina, é, observasse o que fala para si e para os outros, com honestidade, tá? Esse diário aí, esse planner que é teu, não precisa ser mostrado para ninguém, então pode escrever à vontade. Sugiro sempre que escrevam de lápis, porque depois você pode apagar e fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, tantas vezes quanto for necessário, né? E registre as frases automáticas e substituições conscientes. Então, por exemplo, eu não consigo, eu vou aprender a fazer isso. Então, linguagem consciente. Eu paro, eu tiro do inconsciente, dessa repetição que me limita e coloco palavras. E aí sempre vou colocando a emoção. Eu me sinto melhor, me sinto mais feliz, eu me sinto encorajado, encorajada para fazer essa transformação. Então, acha lá, não, não faz tudo de uma vez, tá? Mas acha um tempinho no dia e vai fazendo. Isso vai te ajudar muito. E afirmação, outro exercício aqui para o dia a dia. Todos os dias ao acordar, repita em voz alta 3 afirmações positivas. Pode ser essas aqui, a sugestão, tá? Mas você pode colocar outras. Tá? Aqui tem até um espaço aqui. Pode colocar no espelho do banheiro, não sei. Mas acha jeito aí. E você, as sugestões, né? Eu sou digno de amor e de abundância. Tudo flui com facilidade e propósito. Eu uso minhas palavras para curar e construir. Se você falar todo dia, você já imaginou o que pode acontecer no seu dia? E, claro, isso tem que ressoar. Escreve no caderno, coloca na tela do celular, que é uma coisa que a gente olha toda hora, né? Para que você possa repetir. Ou crie as suas próprias palavras positivas. Opa! Outro exercício muito legal aqui de fazer é o silêncio consciente, que é o quê? Se for possível, 5 minutos de silêncio
Só você e você. Observe a sua mente querendo falar, julgar e nomear. É normal. Você para ali para ficar em silêncio, aí você pensa, ai meu Deus, será que coloquei a roupa para lavar? Será que já guardei as coisas? Será que. Ixi, aí para, silêncio. E faça esse exercício. Apenas respire, né? E sinta o poder de não precisar fazer nada ou dizer nada. O silêncio é uma linguagem da alma, tá? Então, o silêncio às vezes faz a gente chorar, só de ficar em silêncio. E o que o silêncio me revelou sobre a minha forma de falar. Então, quando eu fico em silêncio, você observa os seus gritos, que estão gritando o tempo todo e você não para observar. Então, silêncio consciente para saber o que você anda falando para você mesmo. Que a gente fez de forma rápida, né? Dá para fazer de forma mais tranquila. E as nossas reflexões. Isso aqui sim eu gostaria que fosse diário, né? Inclusive, eu peguei algumas passagens bíblicas aqui, né? Para justamente ajudar nas possibilitadoras aqui, né? Então, olha a pergunta, né? Olha essa frase que é de hoje, tá? Já pode fazer hoje daí. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18:21. E aí, pensando nisso, né? Se ela tem poder sobre a vida e a morte, a pergunta é: minhas palavras têm trazido vida ou peso aos meus dias? Aí você escreve. Olha, eu tenho falado algumas coisas que não estão levando vida, não estão ajudando. Ou sim, estou escrevendo, vivendo, né, um momento onde tudo que eu falo é positivo para que traga vida. Nunca morte, sempre vida. E assim você vai fazendo na sexta, quarta, até chegar no domingo, que é a sétima aqui. Caso você queira estudar mais sobre esse tema, né, tem os livros aqui, a Comunicação Não Violenta, citei antes. Você pode curar sua vida. Eita, livro bom, viu? Aí, O Poder das Afirmações Positivas, também muito bom. O Efeito Isaías, do Gregory, muito bom também. Dois filmes para inspirar, né, você a buscar mais sobre isso. A Vida Secreta das Palavras, eu não sei onde tem, tá? Não me lembro. E Patch Adams, também sobre cura e comunicação amorosa. Tem as músicas, essa foi a que a gente abriu a aula hoje, né, da Maria Gadu, Gratidão, linda música. E para fechar, opa, e para fechar aqui, né, é, cada palavra é uma prece. Pense que cada oração, cada vez que você fala é uma oração. E cada prece pronunciada com verdade tem poder de curar o mundo. Então você carrega o remédio da alma de toda a humanidade com as suas palavras. E imagina, se você usar para pelo menos ajudar quem está perto. E para fechar, o que eu escolho criar através das palavras que saem da minha boca e dos meus pensamentos, que cultivo em silêncio? Que eu escolho criar através das palavras que saem de minha boca e dos pensamentos que cultivo em silêncio? O que você está escolhendo? E claro, né, lá no final nós temos aí um espaço para você anotar, fazer as anotações, né, de tudo isso que você viveu durante essa semana agora, tá? O que descobrir sobre o poder das palavras em minha própria voz? Hoje a gente fez isso. E próxima aula, né? O tempo interno. Eita, é uma aula melhor que a outra agora. Valeu, gente. Eu vou finalizar a gravação e a gente fica aqui para bater um papo agora, né? E ver o que vocês acharam aí dessa nossa aula.